Educar com o... Pois é, pessoal, isso foi tema de uma palestra numa universidade federal lá no estado do Maranhão, que causou um baita de um alvoroço na internet, com razão, imagina. Isso não foi só o tema da palestra, também tem vídeos, é realmente desrespeitoso com o cidadão, com quem estava na palestra, com quem acompanhou isso depois, com dinheiro público, já que era uma universidade pública federal lá do estado do Maranhão. Mas vale puxar pela memória, que é importante a gente sempre relembrar que essa bizarrice não aconteceu pela primeira vez lá no estado do Maranhão, não. Nós já tivemos na Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já tivemos isso em universidades estaduais, como é o caso da UEM, lá de Maringá, em outras universidades espalhadas pelo Brasil, em outros momentos da nossa história. Essa bizarrice, como eu quero reafirmar aqui, já vem acontecendo há muito tempo, já está fazendo parte da grade curricular da educação superior brasileira, infelizmente. E isso não fica só no ensino superior. Também vale lembrar que as nossas crianças estão aí passíveis de receber esse tipo de palestra ou performance, como alguns gostam de chamar. Já vimos isso em escolas públicas lá no Rio de Janeiro, que também causou uma baita de uma repercussão aqui na internet. Mas tudo isso nos leva a uma lógica, a uma certeza. A educação pública brasileira está falida. Da educação básica até o ensino superior, ou melhor, até depois do ensino superior, lá no mestrado e doutorado, que também temos algumas teses de mestrado e doutorado que foram laureadas pela CAPES, que são minimamente absurdas e bizarras, fácil de encontrar aí pela internet. Pessoal, o resultado dessa falência é que nós estamos perdendo o futuro do Brasil literalmente. Essa libertinagem ideológica tem trocado a qualidade na educação por uma defesa de ideologias políticas que não levam o país a lugar algum. E a prova disso está no resultado do IDEB aqui no Brasil, que é baixíssimo, no PISA, que é um exame internacional e que coloca o Brasil também no rodapé dos países da OCDE que participam dessa avaliação chamada PISA, ou no caso do ensino superior, também é fácil nós mostrarmos como nós estamos falidos comparando o ranking de qualidade da educação superior no mundo. Tem alguns deles, em todos eles as universidades federais ocupam péssimos lugares, e até a própria USP, que sempre foi o creme de la creme das nossas universidades, ela vem caindo e perdendo postos, aí no caso especificamente do que eu quero citar, perdendo um posto para a Universidade de Buenos Aires. Mas isso vai para lá e vem para cá. O resultado final é que nós nunca estivemos bem. E agora, nos últimos anos, a gente está cada vez pior. E precisamos, de uma vez por todas, dar atenção à educação brasileira, porque nós corremos o risco de não termos mão de obra qualificada, de não termos mentes que pensem o nosso país e que trabalhem pelo nosso país, de perder completamente o futuro das nossas crianças, se nós deixarmos essa lógica ideológica que já permeia o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior largamente no Brasil. Não é à toa que governos priorizam o financiamento da educação superior ao invés do óbvio, do lógico, que seria financiar a educação básica. Aqui no Brasil a gente tem um financiamento menor que vem de Brasília para cidades para financiar a educação básica, comparado ao mesmo dinheiro que sai do Ministério da Educação, que é para financiar institutos federais e universidades públicas federais, por exemplo, que é muito maior, quase o dobro. Mais de 70 bilhões de reais sai do MEC para financiamento de universidades, de institutos federais, e pouco mais de 40 bilhões de reais vem para o financiamento da educação de base, onde tudo acontece, onde nós precisamos de toda a atenção completa e absoluta para as nossas crianças, para dali nós formarmos
uma boa educação, uma boa qualidade, uma base forte, para que então no ensino superior a gente tenha condições dos jovens que vieram de escolas públicas, que isso aqui é uma outra bizarrice que acontece na educação brasileira. Quem estuda basicamente a vida inteira em escolas públicas, quando chega no nível superior, na maioria dos casos ela tem que buscar uma universidade particular, porque ela não consegue passar naquele apartheid que é o vestibular que nós temos. Eu sou aqui de São Paulo, então se a gente pegar, por exemplo, USP, Unesp e Unicamp, que tem um vestibular extremamente complexo, a maior parte dos alunos que saem das escolas públicas, não consegue entrar na USP, na Unesp e na Unicamp. Essas vagas, a maioria dessas vagas ficam para estudantes que estudaram a vida inteira em escolas particulares. E aí nós temos as famílias das pessoas mais pobres financiando, pagando a educação superior das pessoas mais ricas, que estudaram em escolas particulares e que conseguiram a sua vaga nos cursos mais disputados na USP, na Unesp, na Unicamp, para pegar o exemplo aqui do meu estado, que é o estado de São Paulo. E os mais pobres, quando conseguem chegar ao ensino superior, porque há uma defasagem muito grande aqui, eles vão para universidades particulares. E aí nós temos programas como o ProUni, por exemplo, que funcionam bem. Mas o governo federal insiste em colocar o dinheiro nas universidades federais, nos institutos federais, que acabam recebendo ali uma parcela maior de pessoas que tiveram uma educação de base melhor. Isso é um X da desigualdade. Estudou em escola pública, vai para a universidade particular, estudou em escola particular, vai para a universidade pública, que nós temos aqui no Brasil e que precisamos também rever. Isso tem que ser uma discussão séria para que pessoas que vêm de escolas públicas a vida inteira, ou que fazem parte do CadÚnico, por exemplo, tenham acesso garantido às universidades públicas. Mas se o cidadão veio de escola particular, a maior parte dos seus anos de estudos de base, ele pague a sua vaga na universidade pública e não seja pago pelos mais pobres. Se a pessoa tem condição de pagar, eu acho que ela deve pagar. Essa é uma opinião que eu tenho já faz tempo e reforço ela aqui. A gente tem que estudar os detalhes, mas para quem veio de escola pública, continua no público e não paga, segue como está. Agora, quem veio de escola particular, a maior parte dos anos de estudo, ou que financeiramente tem condições de pagar, que seja estipulado ali por lei federal ou por lei estadual, dependendo da lógica, que ela pague a sua permanência numa universidade pública. É uma discussão bem válida. Mas a lógica de pensamento do financiamento da educação no Brasil precisa mudar. A gente precisa olhar todos os olhares, Brasília, os estados e os municípios, que já são competência dos municípios, para a educação de base, para que a gente tenha uma formação muito boa, com altíssima qualidade na base. E a partir do ensino médio para o superior, o estudante caminha ali pelos caminhos que ele achar melhor. Se for por institutos federais, que os mais pobres e os mais ricos tenham as mesmas condições de disputar o processo seletivo porque tiveram uma educação de qualidade na base. Se o estudante achar que vai para uma educação técnica ou para qualquer outro caminho, ele já teve uma educação de qualidade na base. Eu acho que essa discussão é extremamente válida, uma discussão que já aconteceu em outros países no mundo e que nós precisamos ter aqui no Brasil, ou nós vamos perder de vez o futuro das nossas crianças. Se permitirmos que se continue se valorizando a ideologia, essa imbecilidade que está acontecendo em nome de ideologias políticas, com foco sempre na esquerda, né? Sempre a esquerda que apoia, que defende esse tipo de babaquice, que está tirando de vez o foco da qualidade da educação. Essa é a palavra-chave.